Se não bastassem todas as atrocidades cometidas em nome de uma ideologia, né, que dizimou aí milhões de pessoas, na verdade, poderia-se dizer centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, aí, em países como China, Cuba, Rússia, entre outros, né, até o próprio Camboja. Um humorista de esquerda, né, dito humorista, né, humorista entre muitas aspas, ele resolveu aí gravar um vídeo falando aí sobre uma alcunha, né, dele mesmo travada aí, chamada, né, o negócio é descer porrada em patriota. Vamos falar um pouquinho sobre isso logo após a nossa amada aqui da vinheta. Vamos embora. O dito comediante Tiago Santinelli, né, um sujeito aí que eu descobri que só existe por conta aí desse vídeo, nunca tinha ouvido falar dessa criatura, até que eu tomei aí conhecimento, confesso para vocês, não vi o vídeo, não quero assistir, né, até porque a mim não me interessa, né, esse tipo de conteúdo, né, prefiro gastar meu tempo com coisas mais produtivas. Então, nesse vídeo que muitos viram, né, uma paródia aí do filme Bastardos Inglórios, que um grupo de soldados americanos mata aí soldados do nacional-socialismo alemão na Segunda Guerra. Então, quando eu me deparei, né, com essa notícia, né, desse vídeo, vieram alguns questionamentos. Questionamentos esses que eu acho que é interessante trazer para vocês. Antes de mais nada, a gente precisa enxergar, entender algumas coisas. Porque de onde que surge esse pensamento revolucionário que chega ao ponto de querer matar uma pessoa por conta de opinião política? Na história da humanidade, a gente tem casos de pessoas que foram mortas por divergências políticas em inúmeros países. A gente sabe disso. Mas a grande questão que envolve isso é que hoje só é permitido um lado, né, falar e promover o verdadeiro discurso de ódio, a verdadeira guerra, que, aliás, discurso de ódio esse que a esquerda adora combater, entre aspas, né? Esse pensamento, essa forma de agir, esse modus operandi político, ele tem origem lá na Revolução Francesa, com Robespierre, que é o pai, né, de toda essa vertente que a gente conhece hoje. O Robespierre, né, que foi o grande líder dos jacobinos, e que falou, né, uma célebre frase, que enforcaremos o último rei nas tripas do último padre. Ou seja, ele tinha a intenção de acabar basicamente com a nobreza e com a igreja, né, para poder instaurar um governo basicamente ateísta. E aí a gente tem também, né, a entrada do marxismo, só que o marxismo ele foi aprimorado não só por Gramsci, por Antônio Gramsci, mas também pela tal dita Escola de Frankfurt, que junto, nesse contexto, entra, por exemplo, Herbert Marcuse, que fala, né, que a direita não se pode dialogar, né, com a direita não se pode fazer absolutamente nada dentro do contexto político. Então, ou seja, todas as estratégias e artimanhas criadas pela própria esquerda são de criminalização do discurso de direita. Mas a gente não pode esquecer jamais que esse discurso de direita nada mais é do que o cidadão do homem comum. O homem comum que trabalha, que tem a sua família, que tem a sua prole. O homem comum que vai, por exemplo, à igreja, a um culto ou uma missa aos domingos, que gosta do jantar em família, gosta de fazer aquele churrasco de domingo com os filhos em volta à mesa. Essa pessoa, segundo esse dito humorista, é um verdadeiro patriota e precisa descer a porrada nesse cara.
Só que olhando, né, eu vi as redes sociais dessa pessoa, né, que entre cada 10 postagens, 11 são o mais puro discurso de ódio que a própria esquerda diz combater. E aí a questão que entra nisso é fundamental também entender o porquê esse humorista ele age dessa forma. Ele age dessa forma por uma pobreza espiritual, por não possuir, por exemplo, valores e virtudes, e precisa fabricá-los. E para fabricar esses valores e virtudes, ele precisa justamente atacar aquele homem de bem. Você nunca vai ver absolutamente ninguém da extrema-direita, como eles gostam de chamar, por exemplo, fazendo ataques tão baixos. Mas, por outro lado, pela esquerda, a gente sabe muito bem. Esse pessoal é capaz de jogar futebol com a cabeça do Jair Bolsonaro. E detalhe, ele era presidente e absolutamente nada aconteceu. Temos que lembrar muito, muito bem disso. E é interessante, né? Porque se você for ver, né, esse sujeito, esse Thiago Santinelli, eu vou deixar, na verdade, uma frase, né, uma sabedoria popular do Gil Brother, o Huawei de Petrópolis, sobre isso. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Pois é, né? É um sujeito que, né, se paga de fato de machão, de brabo, né, de malvadão, né, defensor dos fracos e oprimidos, mas na verdade a gente sabe quem é um cidadão desse. Né? É um cidadão que provavelmente, né, não faz nada que preste, né, é um fracassado na vida e que, na verdade, ele só tenta fazer e criar esse tipo de conteúdo para se dar bem justamente com a turminha, a galerinha da lacração. E aí, vai encarar? Não, jamais, professor, jamais. Então. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Peço desculpa o tempo de ausência aqui no canal. É muito trabalho, viagem, eu não consegui criar conteúdo, mas dessa vez está aí para vocês. Eu gostaria de pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, tocar o sininho. Eu quero lembrar vocês uma coisa muito importante. Quarta-feira, dia 2 de agosto, tem estreia aqui no canal. Eu vou começar o meu podcast, Conversa Bruta, e eu terei a participação de 2 amigos, que é o Henrico Bianco e o Lucas Campos, do canal Mondaycast. Não perca, viu, pessoal? Forte abraço, fique com Deus e até lá. Valeu!